Interessante porque às vezes as pessoas, não sei com que propósito, mas pregam o evangelho de Jesus sem esse aspecto da renúncia. A porta do céu, irmãos, ela é estreita. Deus nos convida, de fato, a renunciar a certas coisas que vão na contramão de Deus, na vontade de Deus. E é comum hoje, por exemplo, né, pessoas dizendo, não, eu sou evangélico, né? E você vê o cara fazendo e as pessoas fazendo, ou tendo uma vida torta e à direito. Deus nos chama para renunciarmos também. Renunciarmos o pecado, renunciarmos aquilo que não agrada ao Senhor. Esse é um aspecto, irmãos, importante do nosso compromisso com Deus, do nosso chamado com Deus. Deus nos chama para nós mantermos a mesma vida. Deus nos chama para vivermos em novidade de vida, para renunciar ao nosso eu. Jesus Cristo disse exatamente isso. Se você quer seguir a mim, você precisa negar a si mesmo. Se você quer me seguir, você precisa negar a si mesmo. E esse é um aspecto difícil da vida do discipulado, mas é um aspecto necessário para todos nós. Para todos nós. Quando eu era adolescente, mais jovem, eu sou uns 2 anos, 3 anos atrás, né? Aí eu assistia na sessão da tarde o Daniel San, como era o nome do filme? Karate Kid, né? Karate Kid. Eu tinha o Sr. Miyagi e o Daniel San. E aí, quando a gente terminava de assistir aquele filme, a vontade que dava era de ir para a rua para brigar, né? Não para brigar assim, né? Mas assim, se juntar com os amigos para treinar, para fazer aquela coisa, né? Aqueles golpes e tal. Veja que coisa interessante. Você assiste um mestre em um determinado filme e isso lhe influencia a viver de uma forma diferente, a praticar coisas diferentes, a ser seguido diferente, a seguir coisas diferentes. A vida de renúncia, o convite de Jesus é exatamente assim. Ele nos exige também a certas mudanças que são necessárias. E ele diz, você precisa negar a você mesmo. Por que Jesus Cristo fala isso, irmãos? Porque o nosso eu é um grande inimigo no relacionamento com Deus. Nós podemos nos enganar na vida, na nossa espiritualidade cristã. Nós podemos, por exemplo, nos tornar orgulhosos, porque eu fui chamado por Jesus agora, né? Então eu sou uma pessoa melhor que todas as outras, né? Eu posso achar que de repente esse chamado foi por causa de mim mesmo, mas Jesus Cristo disse não, você precisa negar a si mesmo. Isso fala também do aspecto, irmãos, da centralidade do nosso ser. Quando nós vivemos por nós mesmos, nós somos os senhores da nossa vida. Mas quando o Senhor Jesus Cristo nos chama, Ele nos chama não para sermos discípulos de nós mesmos, mas para sermos discípulos dEle. E Jesus disse que o desejo de discípulo é fazer aquilo que o seu Senhor lhe diz. É fazer aquilo que o seu Senhor faz. Meus irmãos, como discípulos de Jesus, que o nosso desejo seja a cada dia se maravilhar por quem nos chamou. Foi Jesus que nos chamou. E é exatamente Ele que deve ser a razão e mover a nossa vida. Que a gente entenda que Ele chamou a nós. Então nós temos compromisso com Deus. Nós temos responsabilidade com Deus. Nós temos exatamente, devemos ser submissos a Deus. E Ele nos chama com um propósito de proclamar aquele que nos chamou. Meus irmãos, esse desafio do discipulado exige, portanto, de nós compromisso, submissão, não apenas com Deus, mas também com os outros. Porque se Deus nos chama para proclamar, nós proclamamos a quem? Aos outros. Então, como discípulos, nós devemos auxiliar uns aos outros, como uma comunidade que está sujeita a Cristo, que pertence ao corpo de Cristo. Nós precisamos auxiliar cada membro dessa comunidade, desse corpo, porque nós temos compromisso
com Deus, com aquele que nos chama, e nós temos compromisso com o próximo, com aqueles que não conhecem a Deus e com aqueles que já conhecem a Deus, porque nós temos exatamente isso na palavra de Deus: aconselhai-vos mutuamente, orai uns pelos outros, apresentai-vos uns aos outros, confessai vossos pecados uns aos outros. O aspecto exatamente do pastoreio mútuo, da vida mútua, da comunidade que está em unidade, cuidando um do outro. Que coisa maravilhosa, irmãos. E como discípulos de Jesus, nós precisamos exatamente refletir essa verdade na nossa vida em comunidade, na nossa vida, no nosso compromisso a Deus e no nosso compromisso com o povo. A pergunta de Isaías foi: como pregarão ou como ouvirão se não há quem pregue? Deus nos chamou para proclamá-lo, Deus nos chamou para anunciá-lo. O mundo precisa ouvir desse evangelho, o mundo precisa ouvir a mensagem de Deus, e como discípulos de Jesus nós precisamos anunciar. Hoje nós vamos receber alguns irmãos. Eles obviamente estarão se comprometendo não apenas com essa comunidade, mas sobretudo com Deus. Eles estarão fazendo votos aqui diante de todos os irmãos para Deus, se comprometendo como discípulos de Jesus a viver para Ele. Que Deus nos ajude, irmãos, a cada dia a termos essa consciência de que Deus nos chamou, de que aquele que nos chamou, a quem Ele chamou a nós e para que Ele nos chamou. E você que não conhece a Cristo, se você está sentindo esse chamado no seu coração esta noite, se você tem consciência de que somente Jesus pode trazer salvação à sua vida, essa é uma oportunidade para você entregar a sua vida a Jesus e confiar nele todos os dias e entrar nessa missão que Deus nos chama. Em nome de Jesus. Amém.